Agradeço ao professor Paulo e então passemos para o debate. Sugiro que procedamos da seguinte forma: abriremos um espaço para as pessoas do público levantarem questões, faremos um primeiro bloco de questões, os autores, os membros da banca discutirão essas questões e depois passaremos para o bloco seguinte. Então passo a palavra para vocês. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor argentino, desculpe, esqueci o nome, Júlio. Mais longe? Ok. Meu nome é Edilson José Graciola, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Júlio, eu gostaria de saber se o senhor poderia nos oferecer alguns dados sobre, no caso argentino, a evolução do contingente de trabalhadores na informalidade e do contingente de trabalhadores com vínculo formal. O senhor fez essa distinção, eu gostaria de saber se o senhor teria dados sobre essas duas curvas. E para o Paulo, bem objetivamente, Paulo, esse influxo no grupo Trabalho e Educação me parece que se expressa aí em quase todas as universidades por um modismo, claro que as generalizações sempre têm riscos, mas por um modismo de teorias que recolocam as ideias fundamentais da teoria do capital humano, com outros termos: empregabilidade, pedagogia empresarial. Eu gostaria que você mapeasse, se possível, como é que esse modismo, se é correta a ideia desse modismo, e como é que isso joga para dentro da universidade uma lógica quase que estritamente instrumental do ponto de vista mercadológico. Obrigado. Oi, meu nome é Valéria, eu sou de Santete de Minas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Paulo, que inclusive me deixou com vontade de reler o Escola e Democracia do Saviani. Prometo que farei isso para dar uma relida a partir dos pontos que o professor destacou. Mas eu gostaria de fazer uma colocação que acho que vai um pouquinho na linha do que ele já colocou, e em cima de outros autores que a gente vem lendo agora, estou fazendo mestrado em educação, mas eu sou formada em ciências sociais. E eu gostaria de saber como que você vê, então, a partir de outros autores, como Gaudêncio Frigoto, a questão da produtividade, da escola improdutiva, ou até a Mariana Henritta, que trabalha com aquela questão da face oculta da escola. Você não acha que a escola está cumprindo muito bem o papel dela de adaptar os trabalhadores, muito mais do que transformar as condições em que os nossos jovens e os trabalhadores vivem? Era só assim que eu gostaria que você comentasse um pouquinho em cima disso. Obrigada. Boa noite, professor César, da UFV-JM de Aflotone, Universidade Federal Diamantina, que é um campus avançado. Nós estamos abrindo agora em Aflotone, Minas Gerais. Professor Paulo, uma pergunta foi estendida também aos demais membros. Eu acho que na linha que o professor acaba de colocar, nos modismos em relação à questão do capital humano, qual é a sua perspectiva de análise em relação à questão da sociedade do conhecimento, né? Porque ao discutir efetivamente o debate entre trabalho e educação, nós o tempo todo estamos esbarrando na perspectiva da produção do conhecimento, na apropriação do conhecimento pelo capital, na discussão da tecnologia como fator de produção, né?
Ou seja, qual é o debate, efetivamente, que você tem feito, enfim, e qual é a tua perspectiva nessa análise, né? Estendo a pergunta aos demais membros, ao professor Necker, também na Argentina, qual é o debate que você tem sobre esse novo modelo, nós podemos usar aqui a figura do professor, em termos da questão da sociedade do conhecimento e o debate da questão do conhecimento. Da mesma maneira, na UNAM, o professor que representa a UNAM no México. Mais alguma questão? Boa noite, professor. Meu nome é Antônio Carlos Maceus, professor aqui da Faculdade de Filosofia e Ciência da Unesco. Abaixo? Boa noite, meu nome é Antônio Carlos Maceus, sou professor aqui da Unesco, da área de Ciência Política. E aqui é uma pergunta para a mesa. Essa questão da reestruturação produtiva e das novas fases do trabalho coloca uma questão que me parece polêmica, com a qual eu não tenho muito acordo, que é o conceito de precarização do trabalho. Como se o trabalho no sistema capitalista não fosse precário antes, como se não houvesse toda uma construção dialética do capitalismo, exército industrial de reserva, os trabalhadores diretos da produção, e como se a desprecarização do trabalho não tivesse sido conquistas antagônicas à forma organizativa da produção capitalista. Então me parece que isso é uma armadilha que a gente acaba entrando e dizer o seguinte: no capitalismo liberal era legal, agora nessa desregulamentação é ruim, vamos voltar então para a forma liberal do capitalismo. Essa é a primeira questão que eu jogo para a mesa. A segunda, e até fazendo coro com a colega que me precedeu aqui, quer dizer, se a escola é aparelho ideológico do Estado, e nisso a gente parece que tem acordo com o Althusser, uns poucos acordos que tem com o Althusser, né? Se a escola é aparelho ideológico do Estado, como você transformar o aparelho ideológico do Estado num fundamento revolucionário? Quer dizer, de transformar. Aliás, esse papo de transformação social também, para mim, é uma coisa estranha. Quer dizer, o que é transformação social? Vou educá-lo para o trabalho. Quer dizer, isso transformação social não é. Quer dizer, me parece que a ideia da educação é a educação que se constrói no processo de luta social. Essa é a educação, pelo menos no plano do marxismo. E para o Gramsci, quer dizer, a ideia do intelectual coletivo é a ideia do Partido Comunista organizado para agir coletivamente na transformação social, revolucionária do modo de produção, da forma de sociabilidade. Então, enfim, quer dizer, me parece que essas questões acabam aparecendo de modo enviesado. Eu gostaria que os três companheiros, os três colegas, fizessem considerações. Muito obrigado. Bem, acho que já temos um bloco de questões bastante amplo. Vamos passar para a mesa responder essas questões e depois faremos outro bloco de questões. Quem gostaria de começar? Bueno, son preguntas realmente muy interesantes y que difícilmente se hubieran planteado en Argentina, digamos, por nuestra formación histórica. Bueno, con respecto al tema de la informalidad, bueno, en Argentina, usted me pedía datos, ¿no? En Argentina aproximadamente el 45% de la población constituye la población económicamente activa, 45%. Va creciendo sobre todo por la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo. Es decir, mientras la tasa de actividad de los varones y la tasa de empleo de los varones baja, la tasa de actividad y la tasa de empleo de las mujeres crece. Prácticamente es una tendencia hacia la feminización del mercado de trabajo. Bueno. Segundo, el tema de la informalidad. Hay un problema que es la definición. Es decir, que históricamente la noción de informalidad es una etapa siguiente a la discusión que hubo sobre la marginalidad en América Latina. La idea del sector informal aparece con una misión de la OIT dentro del Programa Mundial del Empleo a Kenia, y donde el informe sobre la situación del mercado de trabajo puso de manifiesto que
a diferencia de los países capitalistas industrializados, había muy pocos patrones y muy pocos trabajadores asalariados, y que los únicos empleados eran básicamente los empleados públicos, y donde entonces la mayor parte de las personas vivían de su trabajo, pero no bajo la condición salarial. Entonces se crearon varias categorías, básicamente a través del Programa Regional para el Empleo y América Latina, digamos el PREAL, donde las categorías informales eran los trabajadores, trabajadores por su propia cuenta, los trabajadores y empleadores de microemprendimientos de menos de 5 trabajadores, el trabajo doméstico y los trabajadores por cuenta propia. Esas eran las 4 categorías. Según esas 4 categorías, en Argentina actualmente habría entre 35 y 40% de la población económicamente activa que estaría trabajando en condiciones de informalidad. Pero el problema es que en el año 2002 y 2003 la Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo de la OIT introdujo modificaciones en la definición del sector informal, y eso complica todas las cosas, porque a esas 4 categorías le agregan las personas que no estaban registradas dentro de actividades formales y las empresas que eran totalmente informales. Así que aparece al lado del empleo informal la noción de empleo en el sector informal. Entonces eso amplía totalmente la categoría y confunde un poco las cosas, porque a la definición tradicional de informalidad le agregan el concepto de trabajo no registrado y de trabajo precario. Bueno, si se utiliza esta nueva categoría, en Argentina el 52% de la población económicamente activa podía caracterizarse como informal. De modo que es un problema de medición, porque con la nueva categoría se confunden las cosas y se amplía el número de trabajadores informales. Ni quiero pensar en países como Bolivia o como Ecuador o como Paraguay. Si se aplica esta nueva categoría, van a quedar muy pocos trabajadores que no sean informales. Porque es un concepto que va a generar muchas dificultades. Bueno, en Argentina, pero el problema es que además de la informalidad, la otra cosa que está ocurriendo, y tiene que ver un poco con una pregunta que tuvo que ver con el tema de la reestructuración productiva, es que desde la crisis, lo digo dentro de la teoría de la regulación, dentro de la crisis de los años 70, cuando el modo de producción capitalista entra en crisis debido a que los procesos de trabajo de tipo tayloristas y fordistas perdieron su dinámica para seguir aumentando de manera continua la productividad. Y como todo el crecimiento virtuoso, el círculo virtuoso del crecimiento, que había empezado después de la guerra y duró hasta mediados de los años 70, ese círculo virtuoso del crecimiento estaba centrado en el aumento de la productividad que permitían esos procesos de trabajo. Al caer la tasa de crecimiento de la productividad, ese círculo virtuoso no se pudo sostener y entonces entró en crisis el capitalismo. Pero, a diferencia de algunas estructuras un poco deterministas del marxismo, yo creo que cada crisis del capitalismo difícilmente va a terminar en una transición hacia el socialismo. También lo que estamos observando es que los países socialistas se van haciendo capitalistas, un poco interesante un poco provocativo para la sala, pero prácticamente lo que estamos observando no es la transición en un sentido, sino en el otro. Pero cuando el capitalismo está en crisis, puede haber una crisis final del capitalismo, pero lo que estamos asistiendo es una crisis en su forma de regulación, y surgen otras formas de regulación donde el ajuste se da básicamente sobre la relación salarial. Entonces, mientras que antes predominaba un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, esa era la regla en la legislación del trabajo, a partir de los años 70, en todos los países del mundo, en algunos más que en otros, avanza un proceso de, digamos, de precarización, definida como
en lugar de un contrato de duración por tiempo indeterminado, la legislación justifica contratos de trabajo por tiempo determinado, empresas de trabajo temporario, digamos que alquilan mano de obra a las empresas. Ustedes saben que la empresa más grande del mundo, desde el punto de vista del empleo, es Manpower. La empresa más grande del mundo en términos de empleo es Manpower, que, digamos, de alguna manera contrata personal y se lo alquila a las empresas. Bueno, eso que antes de los 70 hubiera sido inadmisible, ahora va progresando. Y también las otras formas que, digamos, no sé si aquí en Brasil está sucediendo, pero que los empresarios, para reducir el costo de la mano de obra y reducir los salarios, no tener obligaciones con los trabajadores y al mismo tiempo reducir su contribución a las obras sociales, a la seguridad social, de alguna manera han creado figuras jurídicas que convierten trabajo asalariado en una actividad comercial. Y es un poco los contratos como trabajadores autónomos en muchas de las cooperativas de trabajo, que he visto que en Brasil están adoptando esa modalidad, porque el empresario, si son miembros de la cooperativa, no son asalariados. Si no son asalariados, no tienen que pagarle la seguridad social. Pero eso se ha generalizado mucho y por lo tanto este proceso de precarización es distinto de lo que era la explotación capitalista en el periodo de esos 30 años gloriosos entre la Segunda Guerra Mundial y mediados de los 70. Pero antes de ese periodo, básicamente la legislación del trabajo se estaba construyendo y la mayor parte de los asalariados eran de alguna manera precarios. Pero hubo un cambio importante a partir del momento en que el Fordismo, digamos, se empieza a aplicar a escala nacional. Pero y sociedad del conocimiento tiene que haber preguntado sobre la sociedad del conocimiento de qué. Perdón. Pues es un tema central y desde el punto de vista teórico el origen tenemos que encontrarlo en una especie de revalorización del pensamiento de Schumpeter. Es decir que Schumpeter, básicamente con su teoría de los ciclos largos y del poder transformador del modo de producción capitalista, del cambio científico y tecnológico, de alguna manera ha provocado un cambio fundamental en la concepción acerca de la educación, pero sobre todo del cambio científico y tecnológico. Entonces empieza a hablarse de esta sociedad del conocimiento, donde se dice que la educación es un proceso que debe llevarse a cabo a lo largo de toda la vida, un poco el lema de la Unión Europea. Y esta sociedad del conocimiento me parece que es importante porque establece un cambio en cuanto a la relación entre la universidad y el sistema productivo, entre los centros de investigación y el sistema productivo. En el pasado se veía a la universidad y al sistema productivo como enemigos irreconciliables. Pero hoy día, de alguna manera, se trata de articular de la manera más directamente posible el trabajo, el esfuerzo de la universidad con las empresas. Y aparecen los parques tecnológicos, las incubadoras de empresas, de alguna manera se estimula las pasantías de los estudiantes en empresas antes incluso de terminar sus estudios, porque se ha reconocido el poder de alguna manera que tiene la ciencia y la tecnología como factor de crecimiento, como nueva forma productiva. Eso se nota, bueno, básicamente hay todo un esfuerzo que llevaron a cabo en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que era la OCDE, un grupo de economistas formados en una universidad inglesa, que era la Universidad de Sussex, en el sur de Inglaterra, donde predominan todavía ahora los neo-schumpeterianos. Esos cambiaron de alguna manera la orientación de la OCDE en ese campo. Y luego eso se trasladó a la Unión Europea y el impacto ha sido realmente muy fuerte. Una de las medidas que se observa es, por ejemplo, que se crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Argentina hace 6 meses que se creó ese Ministerio de Ciencia y Tecnología y se empieza a poner acento en el porcentaje del Producto Bruto dedicado a investigación y desarrollo. Digamos, porque se ha comprobado que los países que más invierten en investigación y desarrollo son los países que más han crecido. Entonces hay de alguna manera una pelea y una carrera
donde todos miran con envidia a Brasil, porque la estadística dice que en Brasil es algo así como el 1% del PIB, cuando en Argentina es solamente del 0.5%. De modo que de alguna manera seguimos mirando a Brasil de alguna manera como un ejemplo, el hermano mayor que nos está señalando el camino. Bueno, precarización del trabajo, hay diferentes formas de definirlo y estudiarlo. Depende la metodología, depende de las concepciones, lo que se esté midiendo y los puntos de comparación. Yo creo que la precarización del trabajo invade todos los sectores productivos, no solamente el sector informal o los sectores de pequeñas y medianas empresas, sino que hay estudios para el sector, por ejemplo, aeronáutico en Estados Unidos, en el Silicon Valley en California, por ejemplo, que revelan que ingenieros, técnicos, trabajan precariamente, incluso jornadas de 10, 12 horas por día. Entonces definimos la precarización del trabajo como un proceso de pérdida creciente de derechos sociales, contractuales y económicos de los trabajadores. Eso no lo contempla la CEPAL, por ejemplo, o la OIT, ¿no? Entonces, porque eso no se mide. A veces la categoría precarización se toma de una manera extremadamente descriptiva y no analítica, y que es distinta a la explotación, porque efectivamente no es lo mismo un obrero que trabaja explotado con derechos integrales, o sea, con contrato integral, que por cierto esa población mundial con contrato integral va disminuyendo, a un trabajador explotado o superexplotado que trabaja sin derechos. Creo que es distinto. No es lo mismo que a un trabajador que lo superexplote, pero más o menos tiene la posibilidad de la aposentadoría, de la jubilación al futuro, que no lo tenga, ¿no? No es lo mismo un trabajador que puede ahorrar, pompar durante su vida para más o menos no morirse de hambre a la hora que se jubila, que un trabajador que sí tiene por lo menos ese derecho. Esa es la pérdida de derechos que se está experimentando a partir de la reestructuración productiva, de la desregulación del mundo del trabajo, no solamente de la relación salarial, sino de otros elementos del proceso de trabajo, como la jornada de trabajo y las condiciones mismas en que se desarrolla el trabajo. Y creo que esta es una característica central. Hay estudios, la propia Escuela de la Regulación citaría, por ejemplo, aquel trabajo de Benjamín Coria, ¿no?, el taller y el cronómetro. Ahí demuestra que la entrada en crisis del capitalismo efectivamente fue un proceso de pérdida creciente del aumento de la tasa media de productividad del trabajo frente a un aumento de los salarios reales y una caída tendencial de la tasa de ganancia. Eso estranguló al sistema fordista-taylorista de producción de masa, y por eso el capitalismo se reestructura con miras a restituir las condiciones generales de rentabilidad del capital. La tasa de ganancia empieza a caer a mediados de los 70, prácticamente hasta los 90. Ahí comienza una recuperación, pero que nunca alcanza el nivel más alto en que quedó en los famosos 30 años gloriosos. Y por eso el capitalismo comienza una profunda reestructuración en dos frentes: por el lado del capital variable o fuerza de trabajo, organización del trabajo. Se introduce el taylorismo, el neotaylorismo,
se introduce el toyotismo, que es un método de explotación y organización de la fuerza de trabajo que tiende a universalizarse, y por otro lado se reestructura el mismo capital constante, fijo y circulante. O sea, se atiende a la revolución tecnológica, a las máquinas, y ahí nace se resucita esta discusión de la mal llamada sociedad del conocimiento. Efectivamente, Schumpeter tiene elementos al respecto. Yo diría que quien vislumbró teóricamente el problema del futuro del capitalismo fue Marx en los Grundrisse, cuando él habla del intelecto general, el general intellect. O sea, Marx de alguna manera ve el conocimiento humano, no el conocimiento inhumano o el extrahumano de que hablan algunos sociólogos como Habermas o Daniel Bell, por ejemplo. Efectivamente iba a tener un papel preponderante en la sociedad futura. Pero hay un problema, y esto tiene que ver con la educación y el papel de los centros contemporáneos, las universidades, los institutos. Hay un problema que el sector, digamos, de educación es extremadamente restringido. Por ejemplo, Rifkin, en su libro El fin del trabajo, señala 4 fases. Él dice, primero fue la fase agrícola de la humanidad. Esta fase agrícola entra en crisis, expulsa fuerza de trabajo, la cual es absorbida por la industria. Entra la industria en crisis y las poblaciones excedentarias son de alguna manera colocadas en los sectores de servicios. Pero ahora que entran en crisis los servicios, surge como alternativa, entre aspas, la posibilidad de los mercados de trabajo, digamos, estructurados en lo que él llama, y otros autores, el analista simbólico. ¿Pero qué es el analista simbólico? Es un trabajador, una trabajadora, para hablar en plata, en grana, que produce produce mercancías intangibles, es decir, produce información y manipula la información. Es un trabajador de conocimiento humano, vende su fuerza de trabajo intelectual al capital, el cual valoriza ese capital que se invierte en la empresa, en los chips, en la producción de celulares, de computadoras. O sea, no es algo que esté por encima de la condición de reproductividad material del capitalismo. El libro, por ejemplo, si ustedes analizan críticamente la estructura del libro de Hart y Negri, Imperio, en primer lugar habla de una sociedad fundada en el trabajo inmaterial, pero no discute lo fundamental. Ese trabajo inmaterial produce o no produce valor, primero. Segundo, ¿es una forma o no es una forma del trabajo material? ¿O es una forma indiferenciada del trabajo material que genera su propio ciclo de producción y de reproducción? Estas cuestiones no están resueltas en el trabajo de Hart y Negri, ni aquel de Negri y Lacerato. No están esbozadas algunas ideas presuntamente de una sociedad postmoderna, postindustrial, postcapitalista, postsocialista, que estaría fundada en esas categorías, pero no hay ninguna indicación empírica, seria, fundamental, para demostrar que la teoría del valor trabajo de Marx es inconsistente o falsa. No hay esos elementos. Hay dogmática nada más. No sirve la teoría del valor, etcétera, etcétera. Cuando lo que hay que explicar justamente es eso. Ahora, hay un problema que hay que colocar.
Y creo que es deber de nosotros y los investigadores, las investigadoras, que tiene que ver con este tema, digamos, del trabajo inmaterial o de la sociedad de conocimiento o de la sociedad de información de Carla Castells. Ese trabajo, ¿en qué condiciones se desarrolla? ¿Quiénes lo desarrollan? ¿Hacia dónde tiende a generalizarse en la sociedad contemporánea? Y cuáles son las repercusiones para los países como los nuestros. Quiero decir lo siguiente: si hablamos en términos de analista simbólico, el analista simbólico casualmente, jerárquicamente, se concentra en los países desarrollados: Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia. En América Latina solamente algunos países como Brasil, y no sé, tengo mis dudas si ahora tienen un analista simbólico extremadamente débil, que lógicamente tiene una relación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es decir, que mientras que se desarrolla la tecnología y la ciencia en los países desarrollados, aquí entramos en un ciclo todavía más brutal de dependencia tecnológica y financiera. Yo les pongo el caso de la industria automotriz mexicana, entre aspas. Es transnacional. Las pocas empresas de capital privado y algunas de capital estatal fueron privatizadas, y todo el proceso de desarrollo científico-tecnológico en materia de robótica, en materia de microelectrónica, lo hacen las empresas transnacionales. Y el papel que se está desempeñando países dependientes como México es el de depender del petróleo, del turismo y de las remesas, es decir, de la explotación de la fuerza de trabajo de 16 millones de trabajadores indocumentados que cruzan la frontera a Estados Unidos para enviar remesas, constituyendo a México en el segundo país más importante generador de remesas después de la India. Es decir, ¿dónde están las virtudes de tener una sociedad de conocimiento si los frutos de esa presunta sociedad no llegan, digamos, no se revierten al desarrollo integral de nuestros países? Entonces es un problema que tiene que ver, desde mi perspectiva, con la dependencia tecnológica, además de la financiera y la comercial, que se ha profundizado. Por último, en relación con la universidad, yo creo que también es una cuestión que no se puede generalizar. Teóricamente, al decir de Louis Althusser, ¿no?, que es filósofo francés, la escuela puede ser un aparato ideológico del Estado. Pero en la práctica, por ejemplo, en las universidades mexicanas, nosotros vemos una serie de contradicciones, donde la universidad ha atravesado por fases históricas de ser una universidad de élites. Por ejemplo, en México, desde los años 20, 30 hasta 1968, convirtiéndose en una universidad de masas, y luego manteniendo esa posición y desarrollando proyectos vinculados con los movimientos populares y sociales y con ciertos procesos de transformación de la sociedad. Entonces, la pregunta que se hacía respecto a la vinculación o no, si es un aparato que reproduce stricto sensu las prerrogativas de los mercados capitalistas del trabajo, o sea, forja profesionales para adaptarlos al famoso mercado del trabajo, o también, además de eso, cumple funciones sociales, digamos, que de alguna manera terminan por conectarse con las luchas sociales fuera de la universidad. Entonces yo creo que es un problema que tiene que ser valorizado. Efectivamente, que mi impresión es que hubo una involución de la universidad de masas, o lo que llamaríamos la universidad militante de los años 70, parte de los 80, una profunda reversión de los 90, y en este ingenio del 2000 la situación es extremadamente contradictoria, dependiendo qué se entienda por la universidad, ¿no?
Yo hablo, por ejemplo, en México de los paros, las huelgas, las manifestaciones de más de 100,000 profesores que constituyen el Magisterio Nacional Mexicano. Ahí están las luchas heroicas de Oaxaca, por ejemplo, que fue ahogada de sangre y fuego y con presos políticos por el gobierno federal mexicano, que tiene en la cárcel más de 600 presos políticos y de conciencia. Y les voy a decir que ese movimiento que se generalizó, el que desarrolló la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, surgió de un conflicto magisterial de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por ni siquiera por aumento salarial, sino por una retabulación de salarios. Es decir, que se habían rezagado respecto a la media nacional y pedían simplemente ser retabulados en sus percepciones salariales, y de ahí se generalizó y surgió una organización que ustedes vieron los acontecimientos y tuvo una repercusión más allá del Estado, incluso más allá del país. Y ahí está vinculada la cuestión de la educación. En nuestro país el magisterio jugó un papel fundamental en las luchas populares, en las familias y en los procesos políticos. Si ganó el candidato de la derecha, el señor Felipe Calderón, en México por una mínima diferencia de votos, fue gracias a la acción que hicieron una líder corporativa, pelega, como ustedes llaman, del sindicalismo del magisterio. Pues tiene mucho peso, pero también se contrabalanceó con una fuerza, digamos, del sindicalismo alternativo, independiente, que se articula alrededor de otro gran sector, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que aglutina masas de trabajadores. En esos momentos hay paros, hay huelgas en varios puntos del país. Entonces yo no sé si estos problemas tengan o no que ver con la vinculación escuela, sociedad, escuela, luchas populares, transformação social. Bem, uma informação antes, a minha fala foi em grande medida baseada no artigo que eu fiz, está publicado nessa revista Trabalho e Educação, para quem depois quiser dar uma olhada. Mas eu compartilho plenamente com a sua primeira questão e com a sua preocupação. Acho que não existe forma de o capital se produzir e se reproduzir, senão por intermédio de um processo de intensificação da exploração sobre o conjunto da classe trabalhadora do plano mundial. Como isso vai se expressar neste ou naquele lugar histórico concreto é outra história. Ou seja, nós sabemos que exatamente pelas contradições, a única forma do capital se produzir é exatamente intensificar a exploração, cujo resultado prático é exatamente a intensificação da precarização do trabalho, em todos os níveis como nós conhecemos. Isso já era claro, cristalino, desde a época que o Marx está fazendo a análise do capitalismo do século XIX, no capítulo 23 do livro 1 do Capital. Marx faz uma análise brilhante sobre a lei geral da acumulação capitalista, demonstrando isso. E depois vai aprofundar isso nos capítulos, nos livros seguintes, sobretudo quando vai discutir as crises, que na verdade são expressão do conjunto infindável de contradições do sistema capitalista. Não existe outra possibilidade. Acho que a sua preocupação teórica é absolutamente pertinente, porque na verdade você tem preocupação política. É óbvio que entender que existe um capitalismo que pode ser bonzinho e outro malzinho, ele traz à tona, do ponto de vista de estratégia política, os saudosistas do Estado do Bem-Estar Social. Não é isso? Ora, nós bem sabemos que o Estado do Bem-Estar Social ocorreu numa pequeníssima parcela do sistema por interregno, por causa de condições históricas que estavam postas naquele momento. Essas condições, pela própria base material do sistema capitalista, pela própria lógica do desenvolvimento capitalista, não estão postas hoje, e eu arrisco dizer que jamais vão estar postas. De tal maneira que não existe possibilidade nenhuma de retorno ao Estado do Bem-Estar Social, mesmo que por um pouquinho de tempo e restrito a um pequeníssimo pedaço
do sistema. Isso é impossível. Portanto, isso nos põe de fato diante da seguinte situação: o nosso confronto é com o próprio sistema sócio-metabólico do capital, e não com uma modalidade de como ele se apresenta historicamente. Bom, essa primeira. A segunda, quando eu, na verdade, fiz a minha análise, eu me referi ao movimento que mais ou menos aconteceu, e eu volto a dizer, de forma ainda bastante, diria, introdutória, como eu pus aqui, o processo que aconteceu no interior de um campo específico da investigação e educação, que é o campo do trabalho e educação. Nós sabemos que na área da produção do conhecimento na educação, nós teríamos, diria, vários campos específicos, né? Nesses vários campos específicos, a gente vai verificar a presença de diversos marxistas, dos mais diversos matizes na educação, né? Então, veja, eu comentei sobre um campo específico. Tenho a impressão, isso precisa ser confirmado, mas tenho a impressão que a maior quantidade de marxistas que se reivindicam marxistas com leituras bastante variadas acabou se concentrando, pelas razões que mais ou menos já apresentei aqui, no campo específico do trabalho e educação, mas não é exclusivo deste campo, né? Então, o que acontece no campo da educação, eu diria, na área da educação, né, é o que acontece com todas as ciências humanas. É um processo cada vez mais intenso de sitiamento, não sei se existe essa palavra, de sitiamento do marxismo, mesmo nas suas versões mais precárias, empobrecidas e assim sucessivamente. Então, esse sitiamento do marxismo. Então, eu penso que o que vocês mencionaram, que o Adilson mencionou, que outro companheiro, não tenho o nome, mencionou, de outras teorias que se confrontam com o marxismo, nas diversas ciências humanas também ocorre no interior da educação, né? É óbvio que nós temos hoje um retorno com roupagem nova da teoria do capital humano, tá? De sociedade do conhecimento, assim sucessivamente, que são, portanto, estamos falando da luta teórica que se dá na área da educação e que busca exatamente cada vez sitiar mais os marxistas no campo, diria, na área da educação. O fato é que, em grande medida, o campo trabalho e educação que eu apresentei aqui, né, que eu diria, reúne provavelmente a maior quantidade de marxistas, de diversos matizes, na educação, logicamente continua, esse agrupamento continua fazendo a crítica a essas teorias. A crítica radical à teoria do capital humano, seja na versão anterior, original, seja nas novas roupagens, como a teoria do sociedade do conhecimento e assim sucessivamente, né? O que eu apresentei aqui, na verdade, não foi um embate, tá, entre, diríamos, os marxistas da educação e os não marxistas. Não foi o que eu apresentei aqui. O que eu tentei apresentar foi o que ocorreu no campo específico, trabalho e educação. Desse ponto de vista, eu acho que a hipótese que eu levantei me parece mais plausível, né? Eu penso que este confinamento, esta mudança característica que eu apresentei aqui no campo do trabalho e educação, vale dizer, basicamente, um enfraquecimento da relação entre a educação e a discussão de uma estratégia revolucionária. Isso, na minha opinião, se deve muito mais ao próprio movimento que ocorre na base material, vale dizer, na luta de classes. Na medida que a classe abandona ou minimiza em grande medida no plano mundial o projeto revolucionário, é lógico que isso tem consequências no plano da luta teórica, né? Então, acho que foi mais ou menos isso que eu tentei apresentar. Não vou entrar no mérito da discussão sobre a teoria do capital humano com a nova roupagem da sociedade do conhecimento, porque o tempo que eu tenho não me permite, né? Para poder fazer comentários a respeito da outra questão que me foi levantada. Acho que a Valéria me perguntou, ela deu o exemplo do Frigoto, né? O Ernesto Frigoto é um dos mais importantes intelectuais do campo da educação. Ele também, diria, criado nesta escola de pensamento, né? Talvez um dos filhos mais diletos, mais importantes. Claro, além do Frigoto temos outros. Nós temos uma plateia, pessoas que fizeram parte dessa história que eu estou apresentando para vocês, né? A minha grande amiga Maria Servata, por exemplo, é uma delas, né? Alguém citou o Frigoto, há outros, eu não vou nomeá-los aqui porque certamente eu vou cometer pecados, né? Mas
não sei a Valéria, mas a Valéria, se você observar, Valéria, a produção do Frigoto, que também foi feita ali exatamente, o Frigoto deve ser da primeira, segunda turma, doutorado, você vai observar que, de fato, o Frigoto, nesse livro que você citou, que é a tese dele, né, que é a produtividade da escola produtiva, essa é uma tese, tá certo? Ele demonstra efetivamente como a escola tem o papel de absorver a força de trabalho excedente, tá? Por isso a produtividade da escola é produtiva. Mas essa é uma tese que está presente no livro dele. Se você observar, ele vai fazer um movimento idêntico ao que eu apresentei aqui. Mas espera aí, não é só isso. A escola tem o seu outro lado. A escola tem a sua contradição. Ou seja, se ela é isto, tá certo? Ela também pode ser outra coisa. Ok? Ou seja, você consegue perceber na produção desse agrupamento, né, que foi se juntando em torno do Saviani, não só dele, mas também outros autores, que esta é a tônica, tá certo? É fazer a crítica à escola, tá certo? Mas se diferenciar dos chamados críticos reprodutivistas, para dizer, olha, tem esse lado, mas pode ter outro, tá certo? Porque aí, se fecha, tá certo? Que a escola é apenas, tem a função de ser, de ser a produtividade, então a escola é improdutiva, então não há o que discutir com relação ao possível contribuição da educação escolar para a transformação do sistema capitalista, qualquer que seja, e o Mazel tem toda a razão, qualquer que seja essa compreensão de transformação social, porque isso também, o liberalismo também fala de transformação social, é verdade, tá? Bem, mas você vê que é exatamente esse, diria, a grande tônica dessa escola de pensamento é exatamente esse caráter dialético, portanto contraditório da educação, tá? Isso você vai ver no Frigoto no conjunto dos autores. Aí abre a discussão que os outros colocaram, com razão, e eu partilho das perguntas que vocês colocaram. Isso é como, tá certo? Como isso? Tá? Primeiro, eu não consigo responder essas perguntas, que são perguntas que há 3 décadas, só no campo do trabalho de educação, nunca foram respondidas. Eu não consigo fazer isso em 2 minutos. Então eu vou deixar inquietações, vou deixar perguntas. Tenho a impressão que a minha apreciação ainda muito inicial, né, é que eu acho que exatamente porque esses autores estavam se confrontando, tá certo, com os críticos, chamados críticos reprodutivistas, acabaram de certa maneira minimizando o papel, diria, reprodutivo, qualquer que seja a compreensão que se tenha disso, da escola, tá certo? Utilizando um pouco, fazendo uma brincadeira, né, com o meu grande mestre, que foi o Saviani, fez uma espécie de teoria da curvatura da vara, exatamente porque a escola foi colocada na posição exclusiva de ser reprodutora das relações sociais, então faz uma curvatura da vara, ou seja, pende a vara para o outro lado, quer dizer, não, ela tem, certo, uma outra dimensão, uma outra possibilidade. Eu tenho a impressão, isso é uma avaliação minha, que exatamente por tentar se contrapor à posição dos chamados críticos reprodutivistas, acabou, de certa maneira, minimizando o papel reprodutor da escola. Tá? Isso eu acho que dá para abrir 2 questões interessantes. A primeira, se a gente faz um diálogo entre minha grande referência, meu grande mestre, que foi o Saviani, a gente faz um cotejamento entre ele e só para citar um exemplo, o Mesaros, no seu livrinho Educação Paralela do Capital. É muito interessante esse diálogo, eu comecei a rascunhar o texto a esse respeito. Tá? Mas, o Mesaros, por exemplo, não é possível entrar em detalhes, mas não tem nenhuma ilusão em relação à educação escolar, nenhuma ilusão. Tá? Então, veja, estou falando de 2 gigantes, o Mesaros de um lado, e o gigante brasileiro de outro, que é o Saviani. Eu daria um pano para manga esse tipo de discussão. E segundo, mas eu e outros companheiros, é interessante observar, eu acho que é também uma hipótese, tá? Que nos anos 90, quando começa a se perder um pouco esse vínculo da discussão entre educação e estratégia revolucionária, tá? Que ocorre, a referência inicial era o Gramsci, ok? Eu tenho minhas desconfianças porque o Gramsci, tá? Quando começa a haver um desvínculo disso, né, então se perde isso, então veja só, eu vou aqui fazer uma provocação e dar um exemplo como provocação para ficar para a gente, né? Meu grande mestre Saviani, que eu faço aqui as minhas homenagens, né, escreve desde o final dos anos 70
até os textos mais recentes, 2007, 2006, tá? Assim, olha só a discussão que ele vai fazer para a gente conseguir perceber um pouco qual é o movimento, tá? Ele parte do seguinte pressuposto, de que o saber é força produtiva e meio de produção. Em alguns momentos ele fala força produtiva, em outros momentos ele fala em meio de produção. De tal maneira que a gente não sabe se é uma coisa ou outra ou as duas coisas. Deixa entender que são sinônimos, ou seja, força produtiva e meio de produção. Olha só, mas o exercício que ele vai fazer. Se o saber é meio de produção, ora, a classe capitalista, a classe burguesa, não pode socializar isso com a classe trabalhadora, porque ela não pode socializar os meios de produção, uma vez que o capitalismo é baseado na propriedade privada dos meios de produção. Portanto, não pode socializar a classe trabalhadora. Ok? Por isso é que a classe capitalista vai oferecer por intermédio da escola o saber apenas assim, o saber ligado diretamente à sua formação manual, ou seja, em doses homeopáticas, como ele diz, porque é o mínimo necessário, sabe por quê? Na verdade, abre-se uma contradição. A burguesia não pode socializar o meio de produção, que é o saber, mas não pode deixar de fazê-lo, porque o capitalismo precisa disso, precisa qualificar o trabalhador. Então, veja, ele tem que ser uma contradição, tá certo? Então, se é uma contradição, como é que a burguesia resolve essa contradição? Oferecendo o mínimo possível de saber da classe trabalhadora, e só as elites, então, que teriam acesso ao saber, mais elaborado, etc, etc, ok? Muito bem. Por isso a luta, então, veja só que interessante, por isso a luta por excelência da classe trabalhadora neste campo, exatamente pela ampliação do acesso da classe trabalhadora ao saber, tá certo? Que onde é que se dá isso? Na escola, portanto, o acesso à escola, tá certo? Porque esse saber, que está falando, o saber escolar, okay? O saber sistematizado e tal e tal. Muito bem, a escola, por isso eu tenho que ampliar, tenho que brigar para isso, tá certo? E lógico, vai dar onde? Na luta por políticas públicas do Estado, que vai, então, a classe trabalhadora pressionar para ter mais acesso dessa maneira, veja só, desta maneira, lutando por mais acesso à educação escolar, portanto, ao saber escolar, vai estar socializando os meios de produção. Tá? Ora, veja que o ponto de partida, o pressuposto, é a compreensão de que o saber é meio de produção. Ora, eu tenho discordância em relação a isso. Eu acho que esse pressuposto, na minha opinião, apesar da reverência que quero fazer, que é meu grande, amado mestre, tá? Eu discordo. Eu acho que o conhecimento não é meio de produção. Tá? Não é meio de produção. Portanto, se o pressuposto está equivocado, ok? O resto da compreensão está equivocada e a estratégia está equivocada. Porque isso é uma estratégia. Tá, do ponto de vista da ação, diria, da ação tática pela luta dos trabalhadores por acesso à educação, etc. Certo? Então, mas isso ficou um pouco, diria, consensual nesse campo. Quando você vê como a coisa realmente, o buraco mais embaixo, ou seja, eu teria muita coisa para a gente discutir aqui, é impossível, tá? Porque o tempo não nos permite. Obrigado. Bem, já são 20 para as 11, né? Já estamos com um adiantado da hora. Não sei se caberia mais uma pergunta. Alguém gostaria de... Acho que não, né? Então, agradeço aos participantes da mesa pelas excelentes exposições e agradeço ao público e convido a todos a continuarem amanhã, depois da manhã, até o final da semana, a participar do seminário. Muito obrigado. Boa noite. Com o REC vermelhinho. Então tem mais ou menos 1h30 de duração. Tá.